Olá, crianças, bem-vindas ao canal Darlene Kids. Que bom, é um prazer contar para vocês algumas histórias. Hoje eu também quero contar uma história que aconteceu de verdade, mas essa história não está na Bíblia não, tá certo? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Fique atento até o final e peça para sua mamãe, para o seu tio ou seu amigo se inscrever lá no meu canal, beleza? Então, eu quero contar para vocês a história de um menino chamado Tonico. Tonico, ele tinha um temperamento muito forte. Alguns chamam também de mau gênio, né? Aquela pessoa que fica com raiva com tudo, que ninguém pode fazer nada, que já fica dizendo palavrões, já fica zangado, botando a cara feia, né? Que coisa triste. Sabe, Tonico, ele já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador, mas ele ficava furioso, ficava com raiva por qualquer coisa. Ele queria tanto mudar, mas ele não conseguia, porque ele não estava colocando a palavra de Deus em prática. Ele se esforçava para vencer esse pecado, porque aquilo que ele estava fazendo, ficar com raiva por qualquer coisa, não é verdade? Isso é pecado diante de Deus, tá? Então, quando a gente fica com raiva, joga as coisas no chão, ou bate com a porta, sai batendo o pé, isso é grave, porque é pecado contra o nosso Deus. A Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado, né? Todos nós nascemos querendo fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que isso é pecado, né? A palavra do Senhor diz, pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, fazer esse tipo de coisas não agrada a Deus. Todo pecado tem um castigo. Porque o pecado ele precisa ser castigado, porque é contra o nosso Deus. Todos nós nascemos no pecado. E o castigo do pecado é a morte, é ficar longe de Deus para sempre. Mas sabe, Tonico, ele já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. Era um pecado que ele lutava. E ele ficava triste, porque ele sabia também que Jesus estava triste por conta da sua atitude. Um dia, a sua mamãe disse o seguinte para ele. A sua mãe falou que precisava passar algumas semanas fora e que ele iria ficar com a sua vovó. Ele ficou tão contente, porque ele iria passar umas 2 semanas ou mais na casa da sua vovó. E às vezes, os netinhos pensam o seguinte, que a vovó, eles sempre vão achar que as crianças não fazem nada de errado, e que a sua avó pensava que ele era um menino adorável, um menino muito bom, né? Algumas pessoas pensam que as vovós são assim, mas não. Tem algumas vovós que corrigem mesmo, que vão corrigir. Aquelas que amam a Jesus vão corrigir. Mas Tonico pensou o seguinte, mas ela nunca vai descobrir que eu tenho esse pecado, esse grande problema. Então ele foi lá para a casa da vovó e a vovó disse para ele o seguinte, olha, tem algumas tarefas que você vai fazer. Você deve enxugar a louça, você vai dar milho para as galinhas, tá? Você vai varrer a calçada para mim. E assim, cada dia, Tonico sentia que ele era útil, ele fazia as coisas com prazer, enxugava a louça, alimentava as galinhas e varria a calçada. Às vezes, ele ficava furioso com algumas coisas, mas não mostrava, mas não fazia isso na frente da vovó não, sabe? Ele fazia essas coisas, mas tinha uma pessoa que estava olhando. Essa pessoa que estava olhando, quem é? Deus, o Criador de todas as coisas. Na verdade, o Deus Criador de todas as coisas, ele é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, né? Um Deus que está preparando um lugar para os seus filhos lá no céu. A palavra do Senhor diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus criou você, criou o Tonico, criou a tia Darlene, e esse Deus, ele é santo, ele é perfeito, e está preparando um lindo lugar para os seus filhos. Ele é o Criador de todas as coisas. E mesmo ele sendo assim tão santo, tão perfeito, ele nos ama. Ele amava também Tonico, mesmo que Tonico estivesse fazendo essas coisas erradas.
O nosso Deus, ele é rico em perdoar, ele é grande em misericórdias, em misericórdia. E todas as noites, sabe o que acontecia? A vovó e Tonico liam a palavra de Deus juntos e conversavam sobre alguma história emocionante da palavra de Deus. E depois oravam antes de Tonico ir para a cama. Vovó não chegou a descobrir que por várias vezes Tonico se descontrolava e dizia palavrões ou puxava briga com os outros meninos. Mas ele não fazia isso na frente dela, não é verdade? Um dia, quando Tonico e seu melhor amigo Jango voltavam da escola, sem ver, Tonico tropeçou numa pedra que estava no caminho e, pluf, foi ao chão. Como se aquilo não fosse bastante embaraçoso, ele levou um tombo na frente de todos os seus colegas e seu melhor amigo começou a rir. Olha só, ele jogava a cabeça para trás e ria muito, até que as lágrimas rolavam pela sua face. Isso era muito grosseiro, né? E indelicado da parte do seu amigo. Nós nunca devemos rir das pessoas, né? Ou quando alguém cai no chão, ou quando alguém se machuca, ou se encontra numa situação embaraçosa, porque isso não agrada ao nosso Deus. E sabe, quando um amiguinho seu cair ou escorregar, você não fica rindo aí dele não, porque a pessoa já fica embaraçada, a pessoa já fica lá triste, né? E se você começa a rir, então a pessoa vai ficar mais triste ainda. E antes de perceber, Tonico já estava assim com muita raiva. Ele levantou-se então do chão e avançou furioso para Jango. Aos socos, os dois começaram a brigar, rolando no chão da escola. E sabe, naquele momento, quem foi que apareceu? A vovó. Quando a vovó ia passando para a sua casa, viu aqueles dois meninos brigando e que um deles era Tonico. Como ela ficou espantada, ela não conseguia acreditar que o seu Tonico estava brigando. Então ela foi lá, separou os dois meninos zangados e disse: "Que isso significa, Tonico? Ele riu de mim." Tonico gritou para ela. Imagine como ela ficou assustada com aquela situação. Tonico estava gritando, ele nunca tinha gritado. Então, naquele momento, Jango disse: "Ah, mas você não precisava ficar tão zangado, não." Mamãe então disse para Tonico: "É melhor que você vá para casa agora." Ai, gente, Tonico estava tão envergonhado de si mesmo. Ele não podia olhar nem para a vovó e nem para o seu amigo Jango. Quando chegou em casa, a vovó teve uma conversa séria com o seu neto. "Eu estou triste por você ter se zangado por causa de uma coisa tão pequena. Você certamente tem um mau gênio, ou seja, tem um temperamento muito forte." Tonico estava muito triste por vovó ter visto, né? Ter vindo a saber daquilo. Então ele lhe contou do esforço que fazia para se controlar e evitar de brigar, e quanto ele precisava de ajuda. Naquele momento, a vovó então pediu para ele ler João, lá em João 14, 16 e 17. Eu vou ler aqui, João 14, 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus. Olha só: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Olha, Tonico, preste atenção nessa parte aqui. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo pode te dar força para você vencer esse pecado da raiva, de ficar com raiva de qualquer coisa, ficar furioso. Deus quer te dar a vitória. Então, naquele momento, ele disse assim: o que eu preciso fazer? Você precisa confiar em Jesus, pedir ajuda de Deus, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, naquele momento, ele disse o seguinte:
De agora em diante, vovó, eu vou confiar no Senhor Jesus para ter a vitória. Cada momento eu sei que Ele vai me ajudar, Ele vai me dar a vitória. Então, Tonico também sentiu que devia falar com Jango, seu amigo. Ele sabia que tinha destruído tudo o que planejava. Ele queria que seu melhor amigo recebesse o Senhor Jesus como seu Salvador também. Mas agora que aquilo tinha acontecido, ele estava assim, envergonhado, né? Como é que ele ia falar de Jesus para o seu melhor amigo, que ele tinha brigado com ele, tinha ficado furioso? Mesmo assim, ele pediu primeiramente perdão a Deus, né? Pediu perdão ao Senhor Jesus. O Senhor, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus perdoou o pecado de Tonico. E sabe de outra coisa também? A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus também diz o seguinte, 13:6. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O Senhor é o nosso ajudador, Ele vai nos ajudar para que nós possamos fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então ele foi lá conversar com seu amigo Jango. Então ele disse, Jango, sinto muito por ter perdido a calma com você. Eu queria lhe pedir perdão pelo que fiz. Ah, bobagem, aquilo não foi nada. Já vi que também fiz um papel de bobalhão. Eu é que devo lhe pedir desculpas. Ah, bem, continuou Tonico, eu sou crente, mas quando eu perco a paciência e fico zangado, fico parecendo um cavalo bravo. Vovó e eu temos falado sobre isso e ela me mostrou como eu posso ser diferente de agora em diante. Jango falou também o seguinte, eu também gostaria de ser diferente, mas não sei como. Ah, Tonico então falou para ele, só há um meio para você ser diferente, Jango, é receber o Senhor Jesus em seu coração. Sabe, o Senhor Jesus, Ele derramou seu sangue precioso na cruz. Ele tomou ali o nosso castigo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A palavra do Senhor diz o seguinte, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele sofreu naquela cruz. Homens maus zombavam do Senhor Jesus, cuspiram nele, colocaram um prego nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinho. Sabe, o Senhor Jesus, Ele sofreu ali por mim e por você, para pagar o preço pelo nosso pecado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, o seu coração então fica limpo de todo o pecado. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, naquele momento, lá na casa, né? Lá na casa de Tonico, naquele momento, Deus, o Senhor Jesus estava transformando também a vida de Jango, né? Tonico levou seu melhor amigo a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, Jango era um menino diferente. E você gostaria também de ser uma criança diferente? Você gostaria? Como Tonico, né? Como Tonico e Jango, você precisa do Salvador. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores. Você sabe. Mas você viu também hoje que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, né? Ele derramou o seu precioso sangue. E sabe, tudo que você precisa fazer agora é também pedir a Jesus para perdoar o seu pecado. Então, você gostaria de receber Jesus? Fale com Jesus nesse momento. E você, criança, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, e talvez você também esteja lutando contra esse pecado de raiva, ou de mentira, ou quem sabe até de pegar as coisas dos outros, né? Ou esse mau gênio, temperamento ruim, como o Tonico tinha, né? Então você pode vencer
esse pecado. Peça perdão a Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode ter a vitória através de Jesus, o Filho perfeito de Deus, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa história, que você medite nessa história, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para cada um de vocês.